Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Mais uma vez quero cumprimentar os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. A quem vos fala é o irmão Afonso. Quero cumprimentar vocês, meus irmãos, minhas irmãs em Cristo, com a paz do Senhor Jesus. Faço parte, congrego na igreja pentecostal. Deus é amor. Uma igreja onde Deus se manifesta poderosamente, grandemente, onde Deus tem feito muitos sinais, maravilhas no meio nosso. Quero deixar mais uma vez uma meditação aqui para a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas. Você que tem a sua Bíblia aí ao seu alcance, você que tem a Bíblia aí em mãos ao seu alcance, abra ela juntamente comigo no livro de Lucas, capítulo 18. No livro de Lucas, capítulo 18, vamos ler no verso 18 em diante. A Bíblia nos diz, Lucas capítulo 18, versículo 18. A Bíblia nos diz assim: E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Honra a teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas essas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele ficará muito triste, disse: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Amém, meus irmãos? Então, a palavra do Senhor nessa manhã de hoje, nos diz que Jesus, em muitas das suas pregações, a Bíblia nos conta que estavam muitos discípulos, estavam seus 12 discípulos com ele reunidos, e uma grande multidão estava ao redor do Senhor Jesus para ouvir a sua palavra, para ouvir os seus ensinamentos, serem curadas, libertas dos seus maus, libertas das suas doenças, libertos de demônios, dos tormentos dessa vida. Porque a Bíblia nos conta, meus irmãos, no livro de Isaías, se eu não me engano, se não me falha a memória, no capítulo 53 ou 54, que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, meus irmãos. Então a Bíblia nos conta nessa manhã de hoje que o Senhor Jesus, nas suas pregações, ele nos diz que ele pregava, ele ensinava muitos por parábolas. Então, uma certa pregação, creio que talvez no final dos seus sermões, no final das suas pregações, a Bíblia nos diz que vieram mães com seus filhos para que Jesus tocasse nos seus filhos, para que Jesus tocasse nas suas crianças, para que Jesus as abençoasse. E a Bíblia nos conta que aquelas mães tentaram se aproximar do Senhor Jesus para que pudessem Jesus tocar naquelas crianças para serem abençoadas por Ele. Mas os discípulos do Senhor Jesus impediam aquelas mães, impediam as crianças de chegarem até o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, nessa tarde, nesse dia, o que o Senhor nos ensina nessa manhã de hoje? Você que está buscando de Deus, está tentando se aproximar do Senhor Jesus, está tentando chegar até Ele mais em oração, mas talvez tem pessoas que tentam te impedir, talvez pessoas que não buscam, talvez pessoas que te invejam, quando vê você buscando, querer buscar se aproximar do Senhor Jesus, tenta te parar, tenta te barrar, mas
Assim como aquelas mães insistiram em querer falar com o Senhor Jesus, assim, meus irmãos, devemos ser nós em insistir em conversar com o Senhor Jesus, insistir em querer falar, se aproximar do Senhor Jesus. Não vamos, assim que se elas tivessem desistido no primeiro não que elas receberam, elas não teriam alcançado a bênção dos seus filhos, não teriam alcançado as mãos do Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta que Jesus disse, vendo aquilo, Jesus ele se indignou com seus discípulos porque estava tentando impedir as crianças de irem até ele. Então a Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta que Jesus ele viu aquilo e disse para os seus discípulos: não impeça as crianças de virem até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Por que Jesus disse dos tais é o reino de Deus? Porque a Bíblia nos conta que em certa feita Jesus ele estava reunido com seus discípulos em outra ocasião, em outra pregação, e seus discípulos disseram para ele assim: mestre, no teu reino, qual de nós será o maior? Qual de nós se assentará um à sua direita e outro à sua esquerda? Então Jesus nos diz que ele pegou uma criança, chamou a criança até perto de si e colocou no meio daqueles discípulos e daquelas multidões que estavam lá para ouvir a mensagem. Então a Bíblia, meus irmãos, nos diz que Jesus pegou aquela criança como exemplo e disse para os seus discípulos e para aquelas multidões: aquele que quiser ser o maior tem que ser como esta criança, ou seja, não se comportar como uma criança, mas ser como uma criança no jeito, ser inocente como uma criança, ter um coração puro, uma mente pura como uma criança. Porque, meus irmãos, você aí que está me escutando, que é pai, que é mãe, talvez o seu filho faça alguma coisa que não era para ele fazer, não era do teu agrado, você vai lá e corrige o seu filho, pega ali um cipó, pega um chinelo e corrige o seu filho com aquele chinelo, com aquele cipó. Talvez ele saia com raiva de você, talvez ele saia chorando, mas daqui 2, 3, 4, 5 minutos, 10, ele vem de novo, aquela criança vem de novo, te abraçando, vem ali com aquela inocência, se aproximando de você de novo. Você chama, ele vem. Assim devemos ser nós, meus irmãos. Assim Jesus disse para sermos como uma criança, não se comportar como uma criança, mas ter a mente e o coração puro como de uma criança. Ou seja, se a gente quer ser o maior, devemos ser o maior, porque Jesus, ele é grande, Jesus, ele é rei, mas a Bíblia nos diz que ele não veio a este mundo na sua primeira vinda há 2000 anos atrás. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a Bíblia nos conta nessa tarde de hoje, meus irmãos, que Jesus, ali quando ele abençoou aquelas crianças, a Bíblia nos conta que se aproximou um jovem dele e disse: bom mestre, o que hei eu de fazer, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Creio que aquele jovem só estava esperando Jesus terminar a sua pregação. Creio que ele estava ali num cantinho, estava ali escondido, só esperando Jesus terminar a sua pregação para chegar nele e tirar essa dúvida: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então a Bíblia, meus irmãos, minhas irmãs, nos diz que Jesus disse para ele assim: por que você me chama bom? Não existe bom senão um, que é Deus. Então Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Você conhece os mandamentos do Senhor? Ele disse assim: quais, Senhor? E Jesus disse para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, ama o teu próximo como a ti mesmo, honra teu pai e a tua mãe. Aí a Bíblia nos conta, meus irmãos, que aquele jovem, ele disse para o Senhor Jesus: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Então Jesus olhou, a Bíblia nos diz que Jesus olhou para aquele jovem e disse: ainda te falta uma coisa. Creio que a Bíblia não fala, mas eu creio que ele ficou na dúvida: mas todos os mandamentos eu tenho observado, então o que falta ainda para que eu alcance ser perfeito é alcance a vida eterna. A Bíblia nos conta que Jesus disse para ele assim: falta-te um mandamento para você cumprir, para você pegar os seus bens, vende tudo que você tem, reparte e distribua aos pobres,
e você terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A Bíblia nos conta que quando essa palavra chegou aos ouvidos daquele jovem, ele se entristeceu, ele voltou para trás, ele deu as costas para o Senhor Jesus e foi embora. Porque a Bíblia nos conta que ele era um jovem muito rico, ele não era pobre, ele era muito rico. Então, meus irmãos, Jesus, quando viu isso, ele virou para os seus discípulos e disse assim: quão dificilmente entrará no céu os que têm riquezas, pois é mais fácil entrar um camelo, passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Então o que o Senhor Jesus nos ensina, meus irmãos? A Bíblia nos conta que aquele jovem, talvez ele lia as Escrituras, aquele jovem, ele sabia os mandamentos, mas a Bíblia nos conta que quando Jesus falou para ele assim: vende tudo o que você tem, depois distribua aos pobres. Então Jesus nos conta, meus irmãos, Jesus nos narra nessa manhã de hoje que aquele jovem, ele achava que estava cumprindo os mandamentos do Senhor, mas ele não estava. Faltou um mandamento para ele cumprir. Então a Bíblia nos conta que ele estava mais apegado aos bens materiais, ele estava mais apegado aos bens desta terra do que aos tesouros no céu. Então um daqueles mandamentos ele faltava, meus irmãos. Um daqueles mandamentos ele não cumpriu, que é amar. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, minhas amadas irmãs, a Bíblia, em nenhuma passagem, a Bíblia fala que riqueza é pecado. Não, porque Abraão era rico, Jó era rico. O que é pecado, meus irmãos, é você colocar a riqueza acima de Deus, é você colocar o seu carro, colocar a sua casa, colocar o seu dinheiro, colocar o seu status acima de Deus. A Bíblia nos conta que o primeiro mandamento é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, acima de todas as coisas, não acima de algumas coisas, mas é acima de todas as coisas. Amar a Deus acima da sua família, amar a Deus acima das suas vontades, amar a Deus acima dos seus sonhos, amar a Deus acima do seu trabalho, amar a Deus acima do seu esposo, dos seus filhos, do seu trabalho, da sua esposa. A Bíblia nos conta, meus irmãos, que Jesus, depois que ele ouviu, depois que aquele jovem saiu, os seus discípulos falaram para ele: mestre, tudo nós deixamos para trás e te seguimos. Então a Bíblia nos conta que Jesus olhou para os teus discípulos e disse: todo aquele que tem deixado casa, carro, todo aquele que tem deixado mãe, pai, família, tudo para trás para me seguir, vai ter uma recompensa aqui nessa terra e também vai ter lá no céu. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a renúncia que você faz para seguir ao Senhor, porque a Bíblia nos conta, e no livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, para aqueles que querem seguir ao Senhor Jesus, para negar a nós mesmos, ou seja, negar as nossas vontades, para fazer as vontades do Senhor. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, meus irmãos, essa renúncia que você faz para seguir ao Senhor, aquilo que você gostava de fazer e hoje não faz mais, por amor, para seguir a Jesus, você não está fazendo isso em vão. Você vai ter uma recompensa aqui na terra e terá uma recompensa no céu. Então essa renúncia que você faz vai ter uma recompensa, meus irmãos. Então a Bíblia, vamos renunciar, vamos negar as nossas vontades, vamos renunciar às nossas vontades, porque vamos ter uma recompensa nesta terra, vamos ter principalmente uma recompensa lá no céu. Então, meus irmãos, a Bíblia nos fala, a Bíblia nos conta que após isso, Jesus ele ia de caminho a Jericó, e a Bíblia nos conta que neste caminho que ele estava indo, havia um homem, havia um cego por nome Bartimeu. Ele estava naquele caminho mendigando, pedindo esmolas para as pessoas que passavam. Então a Bíblia nos conta, ele era cego, mas eu creio que ele ouvia muito bem. Então a Bíblia nos conta que ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu falar que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus pega a vida mais triste, ele pega a vida a qual aos olhos dos homens não tem mais solução e transforma e restaura. Então a Bíblia nos conta, meus irmãos, que aquele homem, aquele cego, quando ele ouviu que Jesus se aproximava, ele creio que primeiramente
seguinte, ele perguntou: quem é este homem que está se aproximando? Quem é este homem que está vindo até de encontro a essa cidade, está passando por este caminho que eu estou mendigando? Então, creio que a Bíblia, então creio que aquelas pessoas falaram: este é Jesus, este é o Messias, que cura, que salva, que faz milagres, que ressuscita o morto, que dá cura, que dá vista ao cego, que faz caminhar o aleijado, que faz falar o mudo, que faz falar o mudo, que faz ouvir o surdo. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta que quando ele soube que era Jesus que estava vindo de encontro, a Bíblia nos diz que ele começou a abrir a sua boca. Ele era cego, mas ele não era surdo, não era mudo. Então, meus irmãos, talvez você está passando por uma dificuldade. Eu não vou buscar a Deus porque estou passando por isso, estou passando por aquilo. Mas aquele homem, ele não olhou para a sua dificuldade, ele não olhou para a sua incapacidade, mas ele perseverou, ele buscou, ele não olhou para o seu problema, mas a Bíblia nos conta que quando ele soube que era Jesus que estava passando por ali, ele começou a abrir a boca, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, sem parar, meus irmãos, sem cessar. Ou seja, ele estava perseverando na oração, ele estava perseverando em buscar ao Senhor Jesus. A Bíblia nos conta que ele clamava sem parar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a Bíblia nos conta que aquelas multidões que estavam ao redor de Jesus disse para aquele homem calar a sua boca. Ele disse: cala-te, que estão todos olhando. Então a Bíblia nos conta que ele clamou mais ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, meus irmãos, você está clamando, você está buscando. Talvez tem pessoas que tentam parar o seu louvor, talvez tem pessoas que tentam parar o seu ministério, talvez tem pessoas que tentam te impedir de chegar até o Senhor Jesus, talvez tem pessoas que tentam impedir de você de clamar a Ele. Mas faça como aquele cego, não olhe para o seu problema, não olhe para a sua dificuldade, não olhe para aquilo que você está passando, mas somente abra a sua boca e clama: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Porque a Bíblia fala, meus irmãos, não sou eu, é a Bíblia que está falando. É a palavra, é a Bíblia, é a palavra do Senhor que está falando, meus irmãos. A Bíblia nos conta que os ouvidos do Senhor Deus não estão agravados para não poder ouvir. Então Ele ouve o seu clamor, Ele ouve. Talvez de imediato você está orando, talvez você está achando que não está acontecendo nada, talvez não no mundo físico ainda, mas no mundo espiritual, meus irmãos. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos fala que os olhos do Senhor Deus são como chamas de fogo, contemplando cada passo que o ser humano dá nesta terra. Então, meus irmãos, nessa manhã, nesse dia de hoje, o que o Senhor Deus quer nos dizer é que Ele vê o que você está passando, Ele vê o seu problema, Ele vê a sua dificuldade. Talvez Ele só está esperando, talvez você está olhando muito para a sua dificuldade, talvez você está olhando muito para o seu problema, está esquecendo de abrir a boca e clamar a Ele, está esquecendo que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir. Ele está atento, Ele ouve o seu clamor, Ele ouve o seu pedido, Ele ouve a sua oração, Ele vê as tuas lágrimas, Ele vê os teus joelhos dobrados naquele propósito. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta que aquele homem, ele não parava de clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquelas multidões tentavam calar aquele homem. Então a Bíblia nos conta que Jesus, ele ouviu o clamor daquele homem e disse: chama aquele homem até mim, chama aquele cego até diante de mim, traz ele aqui. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta que aquelas pessoas pegaram aquele homem e levaram até o Senhor Jesus. Então, o que eu entendo com isso, meus irmãos, talvez você está fraco, talvez você não está orando direito, não está buscando, não está clamando. Creio que Jesus, assim como Deus, como Jesus falou para aquelas pessoas: traz ele até mim, traz ele para perto de mim aqui agora. Então creio que Deus vai usar pessoas para te abençoar, vai usar pessoas para interceder a Deus pela sua vida. Talvez você está
fraco na fé, está fraco na oração, mas Deus Deus usa pessoas para orarem pela sua vida, intercederem pela sua vida. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta que quando aquele homem ele ouviu falar, Jesus, levanta que ele te chama. Então aquele homem ele jogou de si a sua capa, jogou no chão e foi de encontro ao Senhor Jesus. Então o que eu entendo com isso, meus irmãos, devemos jogar para trás, deixar, como diz o ditado, deixar para trás aquilo que não nos leva para frente. Assim como aquele homem, ele jogou a capa que estava sobre si para trás e foi de encontro ao Senhor Jesus. Somente quando ele levantou do chão, jogou a capa jogou aquelas vestes para trás e foi de encontro ao Senhor Jesus. Então o Senhor nos ensina que devemos lançar fora tudo aquilo que nos impede de ter um encontro real, ter um encontro poderoso com o Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra, meus irmãos. A Bíblia não quer nos dizer, levanta, meus irmãos, levanta você que está caído. Ei, Jesus é contigo, Ele não desistiu de você, Ele não se esqueceu de você. A Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra, nessa tarde de hoje, neste momento, glórias a Deus, que a Bíblia nos conta, meus irmãos, que Jesus, Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você nessa tarde de hoje, levanta que Ele te chama, levanta desta angústia, levanta desta tristeza, levanta dessa depressão, levanta desse desânimo, levanta dessa incredulidade, levanta que o Mestre te chama. E neste momento, meus irmãos, a Bíblia nos conta que quando aquele homem ele se aproximou do Senhor Jesus, creio que ele se prostrou aos pés do Senhor Jesus, então Jesus disse para ele assim: o que queres que eu te faça? A Bíblia nos conta que Jesus perguntou para aquele homem. É claro que Jesus já sabia o que aquele homem estava passando, já sabia qual era o seu problema, sabia qual era a sua enfermidade. Mas Jesus, mesmo assim sabendo, perguntou para ele assim: o que queres que eu te faça? Então Jesus fala para mim, mesmo o Senhor Jesus já sabendo, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o passado, sabe o presente, sabe o futuro, mas mesmo assim Ele pergunta para mim, Ele pergunta para você nesse dia de hoje: o que queres que eu te faça? Fala para Ele nessa tarde. Ore, quando você estiver orando, buscando, fale para Ele a sua dificuldade, fala para Ele o que você está passando, porque Ele sabe, mas mesmo assim Ele te pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta para mim, Jesus pergunta para você nessa tarde de hoje: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Então a Bíblia nos conta que aquele homem disse: Senhor, que eu tenha as minhas vistas de volta, que eu enxergue de novo. Então a Bíblia nos conta que Jesus estendeu as mãos para ele e disse: receba a tua vista, a tua fé te salvou. Então, meus irmãos, Jesus fala para mim, Jesus fala para você: receba a cura, receba a libertação, receba o livramento, seja feito de acordo com a sua fé, receba a cura, o milagre, receba a resposta deste clamor, desta oração. Então a Bíblia nos conta que aquele homem, ele enxergou e viu a Jesus, viu todos que estavam ao redor e glorificou a Deus e seguiu Jesus pelo caminho. E a Bíblia também continua nos dizendo, meus irmãos, que perto daquele lugar onde Jesus curou aquele cego, havia um homem por nome Zaqueu. Ele era publicano e era rico. Então a Bíblia nos conta, a Bíblia nos narra, talvez pelo jeito que a gente vai lendo a Bíblia, vai percebendo, talvez aquele homem, ele era egoísta, ele pensava só em si mesmo, ele pensava só no seu dinheiro, na sua riqueza. O Deus dele era a sua riqueza, era o seu dinheiro. Mas a partir do momento, meus irmãos, que ele teve um encontro poderoso, um encontro real com Jesus, com o Senhor Jesus, ele viu que ele não era nada, mas Jesus, ele era tudo. Ele viu que os bens que ele tinha nem se comparavam, nem chegavam aos pés dos tesouros no céu. Então a Bíblia nos narra, a Bíblia nos conta que Jesus estava de caminho para aquela estrada. Ele olhou para cima e viu Zaqueu em cima de uma figueira brava, em cima de um sicômoro. Então a Bíblia nos conta que Jesus olhou para cima e viu Zaqueu e disse: desce, Zaqueu,
desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Então Jesus fala para mim, Jesus fala para você, assim como disse para Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar na tua casa, desce na olaria, desce no jejum, desce na oração, desce na santificação, desce na obediência, desce na palavra, desce vigilando, que Jesus convém pousar na sua casa nesse dia, amanhã, de manhã, à tarde, à noite. Mas Jesus fala para mim, para ele repousar na sua casa, é necessário descer, é necessário se humilhar, para ele repousar na sua casa, não somente na sua casa feita de tijolos e cimento, mas na sua casa, no coração, porque Jesus disse que ele está à porta e bate, aquele que ouve a sua voz e abrir a porta, ele entrará em sua casa, fará morada, você ceará com ele e ele ceará com você. Então, meus irmãos, a Bíblia nos conta que Zaqueu, quando ele esteve diante de Jesus, a Bíblia nos fala que aquele homem olhou para o Senhor Jesus e disse: Mestre, eu resolvo dar metade dos meus bens, de tudo quanto eu possuo, aos pobres. Agora, uma coisa interessante, meus irmãos, que me chamou a atenção nessa passagem, aquele jovem rico, ele dizia que ele guardava todos os mandamentos, uma pessoa que se dizia guardar a palavra, mas o primeiro e grande mandamento ele não guardou, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Então, uma pessoa que lia a palavra, uma pessoa que lia, na época não tinha a Bíblia, então eram rolos, a que lia as escrituras sagradas, e se dizia guardar a palavra, não guardou o primeiro e o grande mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E um homem que estava lá fora, no mundo, talvez não lia as escrituras, não lia a palavra de Deus, ele cumpriu o primeiro e o grande mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Então, um que se dizia guardar e não guardou, e um que talvez não lia, mas guardou, cumpriu o primeiro e grande mandamento, que era amar a Deus acima de todas as coisas. E quando aquele homem ele disse assim: Senhor, eu resolvo dar aos pobres metade dos meus bens, de tudo quanto possuo, e se eu tenho defraudado, ou seja, se eu tenho roubado de alguém, eu vou restituir para essa pessoa 4 vezes mais. Então Jesus olhou para aquele homem e disse: Zaqueu, hoje veio salvação na sua casa, pois você também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus fala para você nessa tarde de hoje, Jesus fala para você neste momento, hoje, se você crê de acordo com a sua fé, assim como de acordo com a fé de Zaqueu, ele alcançou a cura, assim como a fé de Bartimeu, ele alcançou a cura da sua cegueira, assim como a humilhação, assim como o cumprimento que Zaqueu cumpriu o primeiro grande mandamento, ele vai repousar na sua casa. Se você crer, Jesus vai repousar na sua casa nesse dia de hoje. E se você crer, hoje também vai descer a salvação na sua casa, vai descer a salvação na sua família, vai descer a salvação no seu casamento, vai descer a salvação na sua despensa, vai descer a salvação no seu trabalho, na sua vida, talvez você tenha um filho que está nas drogas, talvez tenha um filho que está lá no mundo lá fora, e você fica preocupado quando o seu filho sai da sua porta para fora, você não sabe se ele vai, assim como ele saiu com vida, ele vai voltar com vida. Mas Jesus fala para você nessa tarde de hoje, se você crer, se você cumprir os mandamentos do Senhor, se você cumprir nessa manhã de hoje, se você cumprir a palavra, guardar os mandamentos, Jesus fala para mim, Jesus fala para você nessa tarde de hoje, hoje convém pousar na sua casa, hoje a salvação vai descer na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, meus irmãos, o que o Senhor Jesus nos ensina, devemos guardar a palavra. Amar riqueza não é pecado. Riqueza, você ter um carro, uma casa, ter o emprego que você ganha bastante, não é pecado. A Bíblia não fala que riqueza é pecado. O que é pecado, meus irmãos, é colocar a riqueza acima de Deus, colocar as riquezas, seus bens materiais acima do Senhor. Porque Abraão, Jó, era rico,
mas eles não deixavam as suas riquezas atrapalhar o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade, a sua comunhão com o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, é necessário primeiramente busca o reino de Deus, busca a sua justiça. Para você ver, meus irmãos, não busca coisas materiais primeiro, não busca casa, não busca dinheiro primeiro, mas busca o reino e a justiça de Deus em primeiro lugar, porque você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Busca o reino em primeiro lugar, que a salvação, Jesus convém pousar na sua casa, a salvação vai entrar na sua vida, na sua casa e na sua família. Amém? Se você crê, receba esta palavra, não porque foi eu que preguei, porque sou apenas pó, sou apenas cinzas, sou apenas barro, mas toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, somente o oleiro, somente Deus, somente Jesus, o Espírito Santo, é digno de receber toda honra, é digno de receber toda glória e toda adoração. Então, mais uma vez eu peço, se essa palavra alcançou o seu coração, se você se sentiu tocado por esta palavra, se essa palavra falou grandemente, poderosamente em seu coração, eu já peço em nome do Senhor Jesus, primeiramente o Senhor Deus, e segundo, dá uma força neste canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, vizinhos, com seus colegas de trabalho, de escola, de faculdade, para que eles também venham ser impactados, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe o seu curtida, deixe o seu like, deixe um comentário. Deus vai abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e vai abençoar a sua família. Amém? Se você crê, toma posse em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Eu queria fazer uma breve oração para você nessa tarde de hoje. Amém? Feche os seus olhos, liga o seu pensamento em Deus, que Ele vai te tocar se você crer nessa tarde de hoje. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, Deus Todo-Poderoso, meu Deus Santo, meu Deus de milagre, Deus forte, meu Deus Santo, meu Deus querido, mais uma vez, ó Pai, a Tua palavra foi pregada, meu Senhor. Nesse dia de hoje eu venho pedir que todas as almas que este vídeo alcançar sejam tocadas pelo Senhor. Esta alma, esta vida que pensa em desistir, parar de tudo, meu Pai, visita neste dia de hoje. Dá o livramento, dá a cura, dá a força. Ensina essa pessoa a te amar acima de todas as coisas. Ensina essa pessoa a te adorar, a te buscar como antes, a te adorar como antes, meu Senhor. Neste momento, nesta hora de oração, eu venho te louvar, te engrandecer e te glorificar, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Ó meu Jesus fiel, meu Jesus digno e poderoso, sei que não sou digno nem merecedor de pregar a Tua palavra, mas eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço, meu Jesus poderoso, por essa oportunidade, meu Deus, que o Senhor mais uma vez tem me concedido de estar ministrando a Tua palavra, Senhor. Deus de mistério, meu Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu peço, te louvo, te engrandeço, te exalto, meu Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e creio, Jesus, por tudo que o Senhor ainda fará, meu Pai. Deus Todo-Poderoso, garante o milagre, a bênção e a vitória, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família. Que esta palavra venha tocar, penetrar no mais profundo da sua alma, do seu coração. Amém? Mais uma vez eu peço, deixe a sua inscrição, sua curtida, o seu comentário. Ative os sininhos, que é a opção todas, para que você não venha perder nenhum vídeo novo que eu postar aqui. Amém? Deus abençoe você, sua vida, sua casa, sua família. E em nome de Jesus Cristo, Deus nos dando vida e saúde. Nos veremos em um próximo vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus.